colocar a aula do segundo A e B para gravar ontem. Mas aí, como é igual, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, porque nós começamos slides novos. Depois que eu comecei a projetar os slides para os meninos ontem, eu percebi que eu fiz uma besteira. Coloquei coisas bem embaixo, assim, em alguns slides, e aí fica essa faixinha verde atrapalhando. Então, os primeiros eu vou mostrar eles menores, do jeito que está a tela aqui agora, e depois eu aumento o slide, fica mais fácil para vocês enxergarem, tá? Só esse primeiro aqui. Posso começar, então? Tá todo mundo aí? Sim. Obrigada. Sim. Então, vamos lá. Esse primeiro assunto de biologia do segundo ano, ele se chama taxonomia, ou ele também pode ser chamado de classificação e nomenclatura dos seres vivos, que foi o que eu coloquei aqui para vocês agora. O que isso significa? Significa que antes de começar a estudar os seres vivos, primeiro a gente precisa começar a estudar as regras para estudo desses seres vivos. Mas para que regras? Porque, primeiro, que na ciência tudo tem regra, porque tudo é extremamente organizado. E, segundo, porque nós estamos estudando seres vivos a nível mundial. O conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, ele vai ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Assim como o conhecimento de outro país também vai ser acessível a nós. Então, essas regras têm que ser iguais, para que as pessoas, por exemplo, não estudem o mesmo tipo de ser vivo, colocando nomes diferentes, cada país com a sua regra, porque isso vai bagunçar a ciência. Não é assim que deve ser, né? Por exemplo, se eu tenho um ser vivo do tipo A aqui no Brasil e encontro esse mesmo ser vivo lá na Europa, quem estuda ele lá na Europa tem que ter o mesmo conhecimento de quem estuda aqui no Brasil. Então, por isso as regras têm que ser iguais para o mundo inteiro. Então, nessa aula de hoje, e mais uma ou duas próximas aulas, a gente vai aprender exatamente essas regras. Esse conteúdo não é difícil, tá? Ele é super tranquilo, só vai complicar um tiquinho sua vida quando a gente chegar nas árvores filogenéticas, que a princípio você vai assustar com ela, mas depois você vai ver que ela é super fácil de ser analisada. Então, vem fundo aqui nesse conteúdo comigo, você vai ver que ele é super tranquilo. Então, nosso primeiro slide fala o que para nós? O que é classificar? Classificar é agrupar por critério de alguma semelhança. Tem que achar alguma coisa que é igual naqueles seres vivos para colocar eles no mesmo grupo. Exemplo. Nesse momento, está o segundo C e o segundo D aqui assistindo aula de biologia. Mas qual foi o critério para que vocês pudessem ser matriculados no segundo ano? Ué, a gente ter feito Passar o no primeiro. primeiro. Exatamente. Ter feito e passado, né? No primeiro ano. Então, esse foi o critério, ser aprovado no primeiro ano. Não importa se você está aqui no segundo ano, repetindo o segundo ano, que seja pela milésima vez, mas você terminou o primeiro ano, então esse foi o critério. Então, nós achamos alguma semelhança entre vocês lá na escola para poder agrupar vocês. Então, é desse jeito que a biologia faz também. Acha aquela semelhança e agrupa os seres vivos semelhantes. Outra coisa, a palavrinha nomenclatura significa dar nomes aos seres vivos. Todo ser vivo tem um nome científico. Exemplo, o ser humano, que a gente chama de ser humano, que é o nome popular em tudo quanto é lugar, a gente sabe que o nome correto para ele, o nome científico é Homo sapiens, que no latim significa o homem que tem sabedoria ou o homem que tem inteligência. As palavras Homo sapiens quer dizer isso aí. Então, esse critério de dar um nome e esse nome ser igual em qualquer lugar do mundo, esse critério é ótimo para a ciência. Nem sempre foi assim, né? Então, a gente vai ver um pouquinho a mais aí. Aí, deixa eu trocar de slide e agora eu já posso colocar o slide grandão para vocês, que agora dá para ver a barrinha dele. Não quero habilitar nada agora. Bora lá, então. Taxonomia. Taxonomia é uma palavra que vem do grego. Apesar que agora mesmo eu falei do latim, né? Mas a palavra taxonomia vem do grego, onde taxis significa disposição, arranjo, agrupamento.
E nomos quer dizer regra. Então, é regra para fazer grupo, regra para poder juntar. É só isso que taxonomia quer dizer, tá? E como eu falei, nem sempre essas regras existiram. Desde que a ciência começou, desde que o ser humano passou a ser ser humano, né, vamos dizer assim, que ele é curioso, ele tem vontade de saber as coisas. Mas as coisas eram estudadas sem muitas regras. E só foi no século XVIII, porque olha essa data que está aparecendo aí para nós, ó, foi no século XVIII que essas regras foram inventadas. Porque no século XVIII viveu um botânico, ou seja, um homem que estudava as plantas lá na Suécia. Ele viveu de 1707 até 1778, ou seja, durante esse período é que ele publicou essas regras, não tem a data certinha de publicação dessas regras, mas a gente sabe que foi no século XVIII, porque ele só viveu nessa época, então só tem jeito de ter sido publicado nessa época. Esse cientista, chamado Carolus Linnaeus, ele é que teve essa primeira ideia de colocar regras e escrever essas regras, publicar essas regras na comunidade científica, que naquela época não era fácil, eram umas espécies de pequenos livros que eram publicados e eram levados para outros países. Muitas vezes, quando essa informação chegava lá, já tinha até passado um bom tempo, porque não era assim igual com a internet hoje em dia, que acontece uma coisa do outro lado do mundo e alguns segundos depois você fica sabendo, né? Então, às vezes, demorava meses, até anos, para certas informações chegarem em alguns países. Mas foi nessa época que Carolus Linnaeus montou essas regras para dar nome para os seres vivos. E ele chamou essa regra de nomenclatura binominal. Parece um nomão enorme, mas sabe o que quer dizer isso? Nomenclatura é regra para nome. Binominal são dois nomes. Só isso. Então, isso quer dizer que todo nome científico de ser vivo tem que ter dois nomes. A gente não falou agora mesmo que os seres humanos têm o nome científico Homo sapiens? São duas palavrinhas. Se vocês forem observar, todos os nomes científicos que a gente vê sempre tem dois nomes. Em conjunto, vamos dizer assim, eles não vêm separados. Você já vai entender por quê, tá? Até aqui, até esse momento, tá tudo bem? Assim, vai ficando bem, né? Tá indo. É porque, por enquanto, tá muito abstrato, né? Tá muito assim, de onde que vem isso tudo? Mas calma que agora vai começar a melhorar, tá? Eu entendo a cabeça de vocês. Calma aí, ainda vem mais uma informação meio abstrata e depois vão vir umas mais concretas. Calma. Então, vamos lá. São dois nomes, não são? Oi, pode falar. Você disse que os seres vivos, os extintos também têm dois nomes ou são? Quem? Quem tem dois Você nomes? disse que todos os seres vivos têm dois nomes, né? O científico comum. E os extintos, tipo dinossauros, eles não fazem parte dessa regra? Entendi. Os extintos. Eu entendi instinto. De instinto de fazer alguma coisa. Do que ela está falando? Olha, quando eles são estudados, catalogados, que, por exemplo, pega os ossos, faz aquela datação, observa direitinho qual era a época e tudo mais, até pode fazer um nome científico para ele, mesmo que ele já tenha entrado em extinção, tá? Isso só vai precisar ser publicado direitinho na comunidade científica. Hoje em dia tem diversas formas, né? Você faz a parte tanto escrita, mas faz primeiramente como se fosse assim, como é que chama quando você faz alguma coisa, eu esqueci a palavra, e você tem que ir lá e registrar aquilo ali? Patente, lembrei a palavra, era essa. Era mais ou menos como se fosse uma patente. Aquele cientista que descobriu, ele vai lá e publica aquele conhecimento todo como se fosse uma patente, dizendo que foi ele que descobriu e tal, o que foi que ele descobriu, e aí o nome científico que ele quis colocar. É livre para o cientista colocar, inclusive, o nome que ele quiser. Claro que dentro dessas regras que nós estamos falando agora, tá? Era isso que você queria saber? Sim, obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Se são dois nomes, a nomenclatura é binominal, cada nome significa uma coisa. Um nome significa espécie e o outro nome significa gênero.
Então, os dois nomes juntos sempre vão dizer qual gênero e qual espécie que esse ser pertence. Mas de nada adianta eu dizer para você qual que é o gênero, qual que é a espécie, se você não sabe o que isso significa. Então, calma, guarda aí essa informação, que agora vem um desenho para poder facilitar a nossa vida aqui, tá? O que mais que a gente precisa entender? Cada organismo deve ser reconhecido por uma designação binominal. A gente já falou, dois nomes, onde o primeiro termo significa o gênero, o segundo significa a espécie. Não sei por que eu leio. Se eu falo primeiro, depois que eu vou ler, né? Resolve nada. É porque eu coloco mais para vocês. Dois nomes. Se são dois nomes, o primeiro nome significa o gênero, o segundo nome significa a espécie, certo? Porém, tem regra até na hora de escrever esse nome. Se você está digitando esse nome, essas duas palavrinhas vão vir em itálico, aquela letrinha tortinha, fininha e tortinha que a gente tem lá no Word, inclinada. Então, os dois nomes vão vir assim, certo? Por exemplo, olha o que eu escrevi aqui. Canes familiares. Canes familiares são dois nomes. Observa que o primeiro nome está com letra maiúscula, começa com letra maiúscula, e ele significa o gênero. E familiares está começando com F minúsculo e ele designa a espécie. Então, a regra é sempre igual, tá? Canes familiares é o cão doméstico, né? Mosca doméstica, é a mosca doméstica, a mosquitinha que fica aí atrapalhando a nossa vida, né? Querendo sujar a nossa comida, inclusive. Então, mosca doméstica. Homo sapiens, como está no exemplo ali embaixo. Então, você já sabe que são sempre dois nomes. O primeiro nome se refere ao gênero e ele tem que vir escrito com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. O segundo nome se refere à espécie e ele tem que começar com letra minúscula. Outra coisa importante, os nomes são todos em latim. Por que latim? Porque latim é uma língua morta e é uma língua de onde as outras línguas derivaram. Então, como é uma coisa universal, fica fácil para todos os países entenderem por que os nomes são desse jeito. Porque a maioria das línguas derivaram do latim. Não são todas, mas a maioria das línguas derivou do latim. E como esse conhecimento começou mais na Europa, e na Europa se usava latim demais, então a opção foi pelo latim. Então, todas as palavras que vocês vão ver referentes aos nomes das espécies sempre vão vir em latim, tá? Então, temos uma exceção. Eu odeio exceções, porque a gente aprende a regra e depois precisa ficar lá sofrendo com a exceção, né? Então, qual é a exceção nesse caso? A exceção é que quando o nome científico é o mesmo sobrenome daquele cientista que descobriu, o nome relativo à espécie, ou seja, o segundo nome da duplinha, né? Porque a palavra é uma duplinha. Primeiro é gênero, segundo é espécie. Então, o que refere à espécie tem que começar com letra minúscula. Só que se ele for um sobrenome de um cientista, pode ser com letra maiúscula e não vai estar errado. Eu acho que isso só dificulta a nossa vida. Porém, a ciência já está pedindo para que os novos nomes que sejam cadastrados não seja usado o nome de cientista, tá? Justamente para não dar esse tipo de problema na hora de fazer as nomenclaturas. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ele é o protozoário que causa a doença de Chagas, aquela doença que atinge o coração. Hoje em dia não é tão comum mais, mas ainda tem pessoas com doença de Chagas e tem novas pessoas sendo contaminadas, principalmente em regiões mais de fazenda, mas é um protozoário. Esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, o cruzi vem de cruz, da pessoa que descobriu, que é o Oswaldo Cruz, inclusive um brasileiro. O Oswaldo Cruz descobriu esse protozoário e colocou o sobrenome dele como nome dessa espécie. Então, tanto o nome Trypanosoma cruzi pode ser usado assim, como está aqui, ó. Deixa eu mostrar, peraí, deixa eu mudar a corzinha da ponteirinha aqui. Tanto, coloquei preto em cima do preto, não vai resolver nada, né? Tanto pode ser escrito assim, ó, o Trypanosoma cruzi com letra minúscula, ou com letra maiúscula, assim, o cruzi também pode ser escrito porque
vem do latim, né? Como eu falei, cruz. No latim é cruzi. Então, é o sobrenome da pessoa. Mas não se identifica mais ninguém pelo sobrenome hoje em dia mais, tá? Então, novos nomes não estão mais sendo cadastrados com nomes de pessoas, para não dificultar o estudo. Mas ainda pode acontecer, tá? Da gente ver nomes aí científicos escritos dentro da exceção. Mas se você sabe a regra, já é o suficiente. Saber que a regra são 2 nomes. O primeiro nome se refere ao gênero, o segundo nome se refere à espécie. O primeiro nome que se refere ao gênero tem que começar com letra maiúscula. O segundo nome que se refere à espécie tem que começar com letra minúscula. Se você sabe a regra, depois fica fácil, porque são poucas exceções, tá? Mas todo mundo entendeu o motivo pelo qual pode ter essa exceção? Eu não entendi. Como é que você se chama? Seu nome completo? Rânia Beatriz Soares de Souza Marques. Marques. Tá bom, vou pegar o Marques, que é o último, tá? Tá. E nem vou latinizar, não, para poder ficar bem fácil. Então, vamos supor que você descobriu uma espécie de borboleta. Estava lá estudando num certo local e descobriu uma espécie de borboleta. Aí essa borboleta vai chamar... Deixa eu ver que nome não vamos pôr nela aqui. Esqueci um nome aqui para a gente colocar. Deixa eu ver. Eu vou pegar o primeiro exemplo que tiver aqui. Copos, certo? Copos Marques. Foi você que colocou esse nome. Só que o Marques é do seu sobrenome, concorda comigo? Sim. Então, quando você for escrever esse nome, o Copos obrigatoriamente se refere ao gênero e ele vai ser escrito com letra maiúscula, concorda comigo? Sim. Só que o Marques, ele é do seu sobrenome, só que você colocou ele lá como nome de espécie. Então, esse Marques, você pode escrever ele tanto com letra minúscula, quanto com a primeira letra maiúscula. O Marques com letra maiúscula ou com letra minúscula. Então, Copos Marques, vamos dizer assim, poderia ser escrito ou com letra maiúscula ou com letra minúscula. Certo? Certinho, obrigada. Fazer com seu nome ficou mais fácil, né? Entendi. Obrigada. Então, por nada. Professora, Oi? pode ter mais de 2 nomes ou não? Não. Uma vez que um cientista descobriu aquele ser vivo e ele colocou nome nele, não se muda o nome e não se registra, vamos dizer assim, esse nome novamente. Ele já existe na ciência. Tanto que há um processo todo a ser passado, etapas, né, dentro desse processo, para quando você precisa divulgar um novo ser vivo. Isso não é assim, você achou ele hoje, viu que ele não está catalogado ainda e já publica amanhã. Não é assim. Você vai publicar, vai ter um estudo no mundo inteiro para ver se não tem esse mesmo ser vivo, com às vezes poucas diferenças, em outro lugar, mas eles são da mesma espécie. Então, há um estudo todo antes de publicar. Uma vez publicado, não se altera o nome e não pode publicar o nome 2 vezes, nomes diferentes, não pode. Porque aí vira bagunça, né? Como é que você vai estudar esse ser, por exemplo, em outro país? Então, não pode. Uma vez só. Certo? Certo. Então, tá bom. Deixa eu passar de slide, que agora vai começando a ficar melhor. Agora nós chegamos onde eu queria. Para tudo que você está fazendo e olha para esse slide, olha para o desenho, principalmente, e tenta analisar o desenho. Aí, quietinho, você e você. Gostei. Ficou fácil de entender o nome. E o nome é tipo uma referência do que tá dentro. E aí quando a gente fala o nome, automaticamente já liga com aquilo, né? Gostei. Tá começando a Exatamente. ficar bom. Eu disse que ia ficar fácil, tá vendo? Como o desenho ajuda a gente, né?
Então, vamos lá. Vai A ter primeira... os slides no GPA? Vou colocar, junto com a atividade. Aliás, junto com a atividade, não. Eu vou colocar ele junto com a atividade de taxonomia, que eu falei que eu vou colocar uma outra atividade que é do nivelamento ainda, né? Aí depois vai os slides para a atividade de taxonomia também. Vou colocar lá para vocês. Sempre vou colocar, tá? Porque aí facilita para vocês. Então, vamos lá. A ciência, de tanto estudar os seres vivos, acabou colocando esses seres vivos em grupos. A gente falou isso no comecinho da aula. Esses grupos, eles são reunidos de acordo com algumas semelhanças, algumas coisas iguais que esses seres vivos têm. E aí, de tanto ir agrupando, a ciência percebeu que deu para fazer 7 grupos diferentes. Ela tentou enxugar o máximo possível. E enxugando o máximo possível, deu para fazer 7 grupos diferentes. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que os nomes reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie são nomes que deram para um grupo. Só isso. Não tenta achar fundamento no nome, que você vai complicar a sua cabeça. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie são nomes que deram para esses grupos. Poderia ter chamado esses grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Poderia. Poderia ter chamado de A, B, C, D, E, F, G? Poderia. Mas os nomes que os cientistas escolheram foram esses. E o que esses nomes significam? Se você olhar pelo tamanho do balãozinho que tá, vamos comparar os extremos. Olha o tamanho do balão do reino e olha o tamanho do balão da espécie. Que conclusão vocês conseguem tirar aí? A espécie está dentro do reino. A espécie está dentro do reino. Primeira conclusão. Segunda conclusão, vamos tirar uma conclusão em relação ao tamanho. Qual balão é maior, da espécie ou do reino? Do reino. Do reino. Isso, do reino. Então, vocês já entenderam tudo. Significa, o que isso significa? Significa que se eu for analisar reino, significa que eu tenho mais seres vivos e mais características diferentes, porque ele não é um balão maior. Uhum. Agora. É como se o reino fosse um geralzão e a espécie fosse mais específica. Exatamente. Por isso até que chama espécie, porque é específico. Exatamente isso. E olha o tamanhozinho do balãozinho da espécie. Significa que eu tenho menos diferenças entre esses seres, ou seja, tenho mais semelhanças, né? Menos diferenças, e tenho menos seres vivos diferentes ali. Significa isso. Então, olha o tanto que é fácil analisar pelo desenho. Os outros balões a gente vai analisar do mesmo jeito. Sempre que eu estiver indo em direção ao reino, significa que eu estou aumentando a quantidade de seres vivos e aumentando a diferença entre esses seres vivos. Sempre que eu estiver indo em direção à espécie, significa que eu estou diminuindo a quantidade de seres vivos que faz parte daquele grupo e também reduzindo a quantidade de diferenças entre esses seres. Certo? Ô, professora. Oi. Deixa eu falar um negócio. Uma vez eu pesquisei disso. Você sabia que morcego e cavalo são da mesma família? Uhum. Eu não acreditei quando eu vi isso. É. E já é bem diferente ali, mas tem semelhança. E é diferente. Exatamente, mas é porque essa questão de família, ela leva em consideração algumas características. Eu vou fazer com vocês, os últimos slides, são de correr o que a gente chama na biologia de correr a chave. É olhar qual reino, qual filo, até chegar em espécie que aquele ser pertence. E aí a gente vai tirando ou colocando mais seres nos grupos, e a gente vai vendo o porquê que tira ou que coloca. Então, vai facilitar a vida de vocês, mas não vai ser nessa aula de hoje, porque só falta 7 minutos. Aliás, nem se fosse lá na escola, daria tempo de ser numa aula só, tá? É muita informação. Então, a informação tem que estar gravada, principalmente na aula de hoje. Nome de ser vivo é sempre duplo. O primeiro nome se refere ao gênero e vem com letra maiúscula. O segundo nome se refere à espécie e vem com letra minúscula. Mas esse nome tem que ser uma dupla, apesar de ser gênero com espécie. Quando a gente fala assim, o nome científico, tem que vir os dois nomes juntos, certo? E é em latim, não pode esquecer isso. Se ele for escrito
Digitado, você vai digitar ele e colocar a letrinha em itálico, a letrinha deitadinha. E se você for escrever à mão e você não consegue escrever em itálico, aliás, nem deve mudar a letra na hora de escrever. Você vai escrever a palavra normal com a sua letra e vai fazer um sublinhado embaixo de cada palavra. Como são duas palavras, dois sublinhados separados. Não pode ser um traço só debaixo das duas palavras, porque fica errado, tá? E se você errar o nome científico na hora de responder uma questão, é igualzinho quando você erra um sinal lá na matemática, o resultado dá todo diferente. Ou seja, tudo errado. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essas regras de nome científico. Outra coisa importante para lembrar. A ciência classificou os seres em 7 grupos. Quanto mais próximo do reino, significa que eu tenho mais seres vivos diferentes e mais diferenças entre esses seres, diferenças de características. Quanto mais vindo para o lado da espécie, mais eu vou restringir a quantidade de seres dentro daquele grupo e também eu vou diminuir as diferenças entre aquele grupo. Certinho? E essa ordenzinha, quem prestou atenção na palavra, no reficofage, já sabe o que a palavrinha reficofage quer dizer. Ela está te mostrando exatamente a ordem que esses grupos têm que vir, né? Reficofage, RE, significa reino, F de filo, C de classe, O de ordem, FA de família, G de gênero, E de espécie. Então, a palavrinha reficofage foi feita, na verdade, para te ajudar a lembrar dessa ordenzinha. Você quer fazer uma outra palavra? Quer fazer uma frase? Fica ao seu critério, é só para te ajudar a lembrar. Pode falar. Na prova, a senhora vai colocar, tipo assim, igual tá aqui, tipo, com a cor diferente para assim, significar a ordem? Tipo, R, E, aí tem o F, aí tem só o O de uma cor. E eu vou colocar a palavrinha reficofage? Não, tipo, ela assim, que eu achei que ela, tipo, com as cores diferentes das iniciais, ficou mais fácil de entender. Se fez todo sentido para você assim, anote no seu caderno desse jeito. Toda coloridinha desse jeito vai facilitar para você, tá? Na prova, provavelmente não vai vir coloridinho, não, até porque a nossa prova geralmente vem em preto e branco, né? Quando impressa. No GPA, tem até jeito de fazer coisa colorida lá. Mas, na maioria das vezes, quando é impresso, não vai vir colorido, né? Nem a prova do Enem vem colorida, então a gente mantém mais o padrão preto e branco. Mas não precisa ser colorido, não. Dá para entender direitinho. Mas no caderno, anota colorido, que vai ser bom para você lembrar depois. Tá certo? Tá, obrigada. Por nada. Agora, nós vamos fazer a introdução com o próximo slide. Não vai dar tempo de falar tudo. Aí eu volto nesse slide na próxima aula. Quando você olha para esse monte de nome, além de desespero, o que você sente? Como eu vou relacionar isso? Tá. Olha como é que isso chama. Isso chama árvore filogenética. Só de olhar o desenho, a palavra árvore faz sentido para vocês? O que significa filo? Calma aí, nós estamos na árvore, calma. Olhar o desenho e olhar a palavra árvore faz sentido? Sim. Sim, Faz. porque tem um tronco, como se fosse um tronco, e um monte de ramificações. Então, essa parte faz sentido. Agora vamos para o filogenética. Filo significa um nome de um grupo, só isso. E genética são as características genéticas. Olha o tanto que é simples. Você olhou a palavrinha filogenética e achou que ela era difícil. Na verdade, está falando para você o quê? Que agrupou os seres vivos pelas características genéticas que eles têm. E quando isso é colocado numa forma de uma árvore é para te dizer quem é que descende de quem. Quem é que veio depois de quem. Ou quem veio primeiro que quem, né? Tanto faz. Então, árvore filogenética serve para isso, para te dizer quando é que cada ser vivo surgiu. Essa árvore aqui
não tem cronologia nela, não tem o tempo, né? As eras geológicas ou os anos e milhares de anos que fosse. Porque aqui nossa finalidade primeira aqui era analisar só o desenho, mas só pelo desenho eu consigo saber isso. Claro que eu não vou saber o ano, mas eu consigo saber quem veio primeiro que quem. Eu vou ensinar vocês a fazer isso na próxima aula, tá? Mas pode ser que essa árvore venha, inclusive, com referências de eras ou de anos. Então, você consegue saber quem veio primeiro que quem, tanto em anos quanto olhando aqui, basicamente. Então, essa árvore filogenética, ela serve para a gente analisar quem descende de quem e quem tem características genéticas mais parecidas com quem. Por isso que ela se chama filogenética. Certinho? Essa informação era de introdução. Na próxima aula, eu vou te dizer por que tem bactéria, árquea, eucária, tudo aqui, e esse monte de nomes. Lembrando que você não vai precisar decorar esse monte de nomes. Fique tranquilo, tá? Não se desespere. Os nomes aqui são só uma referência. Ninguém é obrigado a saber todos esses nomes, não. Certo? Nem os cientistas são obrigados a saber todos de cabeça. Tem material para a gente ler para isso mesmo, tá? Ó, vai cair aí a qualquer momento. Se tiver alguma dúvida, já vai